Ei pessoal, hoje nós vamos falar de algo que é muito comum, infelizmente, no meio das pessoas. Você já se sentiu sozinho? Você já se sentiu sozinha? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu espero que essa palavra fale ao seu coração e que você possa assistir até o final, em nome de Jesus. Amém? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre algo muito comum, infelizmente, que é sobre o estar sozinho, não sentir muitas das vezes confiança para se abrir com alguém, muitas das vezes já ter passado por alguma espécie de traição, alguma insegurança em relação a se abrir para alguém e essa pessoa não guardar ali os seus sentimentos e expô-los de forma sobremaneira ruim. Então, eu gostaria de trazer hoje uma palavra que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, que vai trazer a seguinte mensagem. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe, Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Vamos pular agora para o versículo 7. O Senhor respondeu, olha, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. Que atire pedra contra ela. Nós conhecemos essa palavra, não é verdade? Muitas das vezes a gente sempre ouve algumas pessoas falarem assim, ah, você está sem pecado? Por que você está me acusando? Por que você está me apedrejando? Ah, você não tem pecado? Não. Só que esse contexto é um contexto de uma mulher que ela foi pega no erro. Ela foi pega cometendo adultério. Só que ela estava sozinha. Eu já ouvi muitos pregadores, muitas pessoas falando assim, ué, cadê o rapaz, cadê o homem? Porque se é adultério, tinha alguém. Cadê a outra pessoa? E muitas das vezes nós não começamos a olhar as coisas do ângulo dessa mulher. Já parou para pensar que talvez ela se sentiu sozinha? Ela se sentiu muitas das vezes assim, gente, e agora? O que vai ser de mim? Me viram fazendo alguma coisa errada, mas o que vai ser de mim? Só que ela não sabia que eles a levariam ao Rei da Justiça, aquele que é justo de verdade. Jesus, ele não passou a mão na cabeça dela, ele não encobriu o erro dela, mas ele agiu de uma forma sobrenatural, com uma justiça inesperada para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas ali armaram uma espécie de acusação para tentar colocar Jesus num beco sem saída. Só que eles não sabiam com quem eles estavam lidando. Só que, vocês já pararam para pensar que talvez essa mulher se encontrou nesse ato por algo que ela já possa ter vivido? Talvez uma falta de confiança, talvez ela já sofreu, alguém fez alguma coisa com ela que a fez pensar assim, ah, quer saber? Já tô sozinha mesmo? Então, vou continuar fazendo, vou continuar vivendo assim mesmo. Será que alguma vez você já se sentiu sozinha? Será que você já se sentiu assim, sem poder conversar com alguém, sem poder se abrir com alguém, porque talvez você já passou por algum trauma, talvez você não tenha em quem confiar. A vida sozinha, ela é muito complicada. Não ter amigos, não ter pessoas ao redor que você pode verdadeiramente abrir o seu coração. Será que talvez você já falou com alguém algum segredo que era algo muito importante para você? Essa pessoa, sem nenhuma noção, foi lá e simplesmente abriu aquele segredo para outras pessoas, sem sequer saber como você se sentiria, sem sequer pensar nas consequências daquele ato? Será que talvez você já se sentiu injustiçada, acusada por alguém, por o erro de outra pessoa, ou até mesmo você tinha parte no erro, só que você acabou ficando sozinha naquele meio? Será que você já esperou mais de alguém, já esperou gratidão de alguém e não teve? Será que você, muitas das vezes, já sentiu que não tinha quem confiar? Essa sensação, ela é uma sensação muito ruim que muitas pessoas já passaram por ela. Sabe, eu fui criada, graças a Deus, em uma família, em um lar que minha mãe sempre me ensinou, olha, filha, você sempre vai ter dois lados. Sempre vai ter aqueles que vão te apoiar e sempre vai ter aqueles que não vão te apoiar. Não se assuste se aqueles que não vão te apoiar muitas das vezes forem os que estiverem mais perto de você. E eu me lembro que eu comecei esse canal e eu sempre cresci com isso em mente. Eu comecei esse canal e eu já esperava que muitas pessoas não, talvez apoiariam, muitas pessoas talvez, não
sei lá, não iriam ali mesmo de certa forma apoiar. Só que eu não me apeguei a isso, entende? Eu sei que tem algumas que deveriam apoiar e não apoiam e tá tudo bem, isso não se trata de mim, isso se trata delas. Mas sabe o que me surpreendeu? Foi ver algumas pessoas que eu não esperava apoiando, e realmente eu não esperava. Então assim, a minha vida, eu vivi processos que foi sempre assim. De um lado algumas coisas dando errado e do outro Deus lá cuidando e direcionando. Deus sempre fazendo eu não me sentir sozinha. E é isso que eu gostaria que você sentisse hoje. Não se sinta sozinha. Sabe, aquela mulher foi levada até Jesus. Jesus ele teve uma atitude diferente. Uma atitude que nos faz olhar para dentro. Muitas das vezes nós estamos no lugar daqueles acusadores. Nós acusamos pessoas de formas injustas, nós não vemos o contexto. E nós estamos ali atirando pedra, nós estamos ali destruindo sonhos, nós estamos ali fazendo tudo que não é para ser feito, porque nós estamos vendo um lado da história. Nós estamos acusando, mas Jesus ele era um líder nato. Jesus ele via o contexto em si, ele sabia o que estava por detrás, ele não precisava ali obrigar aqueles homens a, olha, me fala aqui então, pode atirar pedra aqui, pode acusar, já que vocês estão tão certos assim. Não, ele com muita sabedoria, ele falou assim, olha, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Todos os seguidores de Cristo foram porque as pessoas seguiam a Cristo por causa do exemplo dele. Nós, que nos consideramos cristãos, ou seja, imitadores de Cristo, por que você segue a Cristo? Por que você o admira? Por causa do exemplo que ele deu. Entende? Eu creio que naquele momento aquela mulher viu naquele homem um exemplo vivo. Ninguém faria aquilo, mas Jesus fez. Jesus foi diferente, Jesus agiu diferente. Sabe, talvez Jesus ali já foi, né? Muitas pessoas o acusaram. Só que ele sabia quem ele era, ele sabia da intimidade dele com Cristo. E ele não deixou algumas situações tomarem controle daquilo. Talvez você já passou por uma situação com alguém e você usa aquilo de base para sua vida. Você acha que todo mundo vai te trair, você acha que todo mundo vai te acusar, que todo mundo vai te abandonar, mas não é assim. Jesus, ele não se movia pelo que ele já tinha vivido, ele se movia pela palavra do Pai. Ele se movia pela sabedoria de Deus, então por isso que ele tinha atitudes exempláveis. Ele tinha ali atitudes que ninguém esperava e muitas das vezes você só olhava assim, meu Deus, que sabedoria. Que sabedoria, eu quero seguir essa pessoa. Nós respeitamos aquelas pessoas que nós vemos ali autoridade, sabedoria principalmente, exemplos. E essa mulher, ela viu em Jesus algo diferente. Naquele momento ela provavelmente se sentiu sozinha e com medo, mas ela viu em Jesus alguém a quem seguir. Você tem visto em outras pessoas um exemplo? Você tem sido um exemplo para outras pessoas? Um exemplo de quem Cristo foi? Você tem tido julgamentos diferentes? Muitas das vezes nós estamos em posto de liderança. Igual em alguns ministérios nós temos algumas lideranças. Igual eu tenho ali a liderança dos jovens. E eu preciso fazer com que eles sigam o exemplo de Cristo através da minha vida. Não por imposição, não por força, mas simplesmente eles têm que ver em mim uma imitadora de Cristo. Eles têm que sentir isso. Porque senão não adianta, eles não vão pedir não vão fazer aquilo que eu pedi, eles não vão, sabe, se mover através daquilo que eu pedi para eles fazerem. Não vão. Porque eles precisam ver a sabedoria de Cristo em mim. E é isso. Jesus, ele foi o maior exemplo. E no final, aqui no versículo 16, ele vem falar assim, olha, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Será que para nós tomarmos decisões de justiça, nós estamos orando ao Senhor? Será que nós estamos pedindo ao Senhor direções? Porque muitas das vezes nós estamos numa posição de tomar decisões, de fazer escolhas, de agir com justiça, por causa da posição de liderança. Mas será que nós estamos pedindo ao Senhor direção para tomar aquela decisão? Você consegue compreender que talvez a pessoa que está se sentindo sozinha, ela só precisa de um abraço seu, de uma mensagem, de uma direção? E você está muitas das vezes gritando e acusando.
Ou ao contrário, talvez a pessoa realmente precisa de uma correção e você está lá corrigindo, você está lá passando a mão ali na cabeça, né, vamos dizer assim, está lá assim abraçando, amaciando o erro. Muitas das vezes nós tomamos atitudes erradas porque não temos a direção do Senhor. E você compreende que há um peso de responsabilidade nisso? Falando sobre isso, agora eu posso sentir a graça do Senhor nesse lugar. Eu posso sentir o Senhor falando com alguém em específico. Não se sinta sozinha. Sabe? Se você errou, recorra ao Senhor. Nós vamos errar. Infelizmente, nós vamos errar. Nós somos seres humanos. Só que nós temos um Deus que quer nos perdoar, quer nos instruir no caminho da verdade. Isso não isenta a consequência dos seus atos. Todos os seus atos, sejam eles de justiça, sejam eles de correção, sejam eles de erro em si, vão ter consequências. Tudo vai ter consequência. Então a gente tem que agir segundo a verdade. Nós devemos agir segundo a palavra de Deus. Caminhar sozinho não é fácil. Peça ao Senhor que coloque amigos perante você. Peça ao Senhor que coloque pessoas na sua caminhada que vão te instruir. Amigos de verdade. Sabe aquela pessoa que você pode ligar? Sabe aquela pessoa que você pode pedir uma direção? Tenha essa pessoa na sua vida. Entende? O Senhor coloca pessoas nas nossas vidas para nos ensinar. Tem processos que você vai precisar passar e vai precisar passar sozinha, sim. Mas viver uma vida de solidão não é fácil. Essa mulher, ela foi pega em adultério e ela já estava ali esperando para ser morta. Ela já estava esperando ser apedrejada e talvez seja isso que ela queria, não sei. Eu não sei o que ela passou. Só que ela encontrou com aquele que dá mais uma chance. Ela encontrou com aquele que ele estava preparado para falar, olha, mulher, eu sei que se você sair desse caminho, se você mudar de vida, você pode ser alguém melhor. Tudo que Jesus quer, tudo que o Senhor quer é que nós sejamos diferentes. Entende? Nós vivemos um tempo da graça, um tempo da sua misericórdia. E Ele está nos chamando. Ele está nos convidando a ter uma vida diferente, a ter uma vida transformada. Talvez você chegou até o dia de hoje pensando assim, pra mim já deu. Eu já tô cansada demais. Eu prefiro a morte. Eu só sei estar sozinha, eu só me sinto sozinha, eu não me sinto apoiada. Mas hoje, o Jesus vai de encontro a você. Esse Jesus que se encontrou com essa mulher. Ele vai de encontro até você e te diz, eu te dou uma segunda chance hoje. Uma outra chance para você mudar a sua história. Uma outra chance para você compreender que eu estou aqui e você não está sozinho. E eu vou colocar pessoas no seu caminho para te fazerem compreender isso. Hoje o Senhor quer mudar a direção da sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual que é a solidão que você tem sofrido, quais são os levantes que você tem passado, quais são os medos e anseios, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, o Senhor nunca te abandona. E hoje Ele te convida para essa nova chance. Que você possa compreender essa palavra nesse dia e que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa um comentário e que esse dia possa ser diferente. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus.